Agradecemos todo mundo, agradeço aqui a ministra Márcia por esse importante momento, nessa sensibilidade. Temos uma pauta transversal, mas sobretudo pensada nesse recorte de mulheres, enquanto presidente da Comissão de Mulher, enquanto ministra Márcia, enquanto prefeito que nos recebe aqui. Nós sabemos que vai acontecer no Brasil, em Belém, a conferência mais importante do mundo, climática. Mas nós sabemos que foi Brumadinho também, que foi o lugar onde teve as vítimas irreparáveis e que nós precisamos fazer essa escuta, junto a mães que perderam seus filhos, junto às comunidades tradicionais, comunidades indígenas e, sobretudo, pensando, a agenda da COP é uma agenda muito cara, mas na noite do PL da devastação, as pessoas perguntavam o que é o PL da devastação. Quando votou o licenciamento, o enfraquecimento do licenciamento ambiental é permitir que outros crimes aconteçam, assim como Brumadinho e Mariana. Realizar essa pré-COP aqui é para fazer uma escuta sensível realmente às pessoas que nunca tiveram a oportunidade de verbalizar. Mas a verdade, assim como os povos indígenas que estão aqui, Chucuru, Pataxó, Ranrã e o povo Krenak, mas nós podemos evitar outras dores aconteçam. Gilmar, a gente precisa entender a importância que isso tem para Brumadinho. Nós estamos há quase 7 anos de um crime na nossa cidade e que a gente está esgotado de repetir. Fico vendo a Vavrum falando e eu já ouvi esse discurso umas 100 vezes. Eu imagino o tanto que deve ser doloroso toda vez que ela tem que falar isso pela primeira vez. Que ela perdeu uma filha, que ela teve que enterrar a filha 2 vezes, que ela ainda não enterrou a filha como um todo. Para gritar pelo óbvio, que nós precisamos de justiça. Justiça criminal, justiça de reparação, principalmente a justiça criminal, e a Pré-COP ela vem para trazer luz. Um evento que vem para debater o clima, para debater o meio ambiente na cidade de um crime ambiental. Então faz muito sentido. Nós somos extremamente agradecidos que a Pré-COP para Brumadinho ela vai ter esse efeito. Vai mostrar que a reparação ela ainda não existiu, que Brumadinho precisa de ajuda para continuar sobrevivendo. E todo mundo perguntou por que Brumadinho? Porque nós poderíamos estar em outros lugares, com ar-condicionado, sem pisar no lugar da realidade. Mas todas as coisas que mais me chamou a atenção aqui foi todo mundo ter que ser lembrado da cidade do desastre, da cidade do crime, da cidade que perdeu pessoas. Sendo que aqui também Brumadinho pode ser lembrado como o primeiro Instituto Federal de Referência Climática para evitar que outros desastres, que outros crimes ambientais aconteçam. Um final de semana antes de acontecer a situação em Brumadinho, eu estava na aldeia do Cacique Sucupira junto com o Angoró e seu Dominguinho estava lá falando que ia tomar banho no rio, mas eles não sabiam que era a última vez que ia banhar no rio. Então nós sabemos que, assim como o povo Krenak hoje não pode mais comer o peixe do rio, essas mães também já não podem mais dar bom dia aos seus filhos. Então, ministra, gostaria que, enquanto mulheres, também pudessem compartilhar por que está em Brumadinho. É um prazer estar aqui. Eu sou ministra das Mulheres há 4 meses, mas tenho andado o Brasil e é isso mesmo, né? A gente tem vivido processos de destruição desse país por absoluta irresponsabilidade pública do Estado brasileiro, de governantes que não tiveram a responsabilidade, isso desde que o Brasil começou. E a gente percebe que quando há governos comprometidos, governos que dialogam com a população, as coisas mudam, né? Quando há autoridades, né, que se preocupam, que se envolvem, né, do sistema de justiça, do legislativo, de todas as áreas, as coisas mudam. E muitas vezes, né, não é discurso que vai resolver, sem dúvida. Então, e felizmente, né, eu sou ministra sob o comando do presidente Lula e tudo que ele me pediu quando me convidou foi isso. Eu quero andar o Brasil e ver as mulheres protagonistas, ver as mulheres mais felizes, ver as mulheres respeitadas, ver as mulheres sem violência, e essa é a nossa caminhada. E justamente num ano de COP30, não é? Num ano em que nós estamos fazendo o debate do gênero e clima, do quanto as mulheres são impactadas por cada desastre natural. Esses desastres naturais e essa, às vezes, né, como vocês mesmos disseram, uma ação premeditada por empresas, porque também o setor privado está na Constituição brasileira, eles têm uma função social, eles têm responsabilidade, têm uma regulamentação muito clara do que o setor privado tem que fazer. As empresas, claro que são importantes, mas elas são importantes e elas, à medida em que elas cumprem, né, o seu trabalho, em que elas cumprem as leis, em que elas respeitem a população e o meio ambiente. No Ministério nós temos 10 ações para a COP30 e eu digo que a COP não é o importante, não é o que vai acontecer lá em Belém nos dias de novembro.
O importante é o que o Brasil já está preparando e está levando para o mundo. Essa foto é real. É uma flor amarela, no meio de uma imensidão de lama, com um pontilhão gigantesco caído ao fundo que mostra o poder dessa devastação. E essa foto significou muito pra gente. Nós ficamos durante um ano tentando entender como a gente poderia significar isso para Brumadinho. O que a gente entendeu dessa foto, deputado? Que essa flor significa vida, resiliência, que eles não vão conseguir matar a gente. E nós simbolizamos nessa flor o ipê amarelo. Hoje Brumadinho, a gente sonha como Brumadinho sendo conhecida como a cidade dos ipês amarelos. Nós já plantamos mais de 1.500 ipês, que é muito mais que plantar o ipê, é para além do ipê, é para o significado que ele tem, que ele carrega com a gente. Nós institucionalizamos o dia de plantar, nós somos a gestão que mais cobra políticas ambientais de todos os tipos de empresa, principalmente das mineradoras. Então nós não aceitamos que hoje uma mineração que mate em Brumadinho. Nós sabemos o tanto que o tema é sensível. Nós estamos tentando fazer ao máximo para que Brumadinho consiga, para além da pauta ambiental, de ressignificar. E estamos fazendo com muito amor, né? Muito antes de ocupar os cargos que a gente ocupa, nós, os representantes locais, nós amamos muito essa terra. Essa flor mostrou que tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. E é por isso que nós seguimos aqui. Esse livro, ele foi construído, né, e quem não teve ainda a oportunidade, que é a opção pelo risco, e nós podemos dizer a opção pelo crime, porque para quem acompanhou a CPI desde o primeiro ao último dia, aqui em Minas Gerais, em Brasília, no Senado, né, então nós sabemos e nós temos a certeza, pelos relatos aí da Polícia Federal, que sim, foi crime premeditado e executado com requinte de crueldade. E a pergunta que nós precisamos fazer é, a lei, sem ação, ela também se torna algo banal. Nós temos a lei Mar de Lamas Nunca Mais. E o prazo, assim que terminou, né, que eram os 3 anos que eles tinham para poder descomissionar as barragens, foi flexibilizado e aí por longas datas para descomissionar, até a próxima barragem romper. E aí uma coisa que a gente sempre diz, multa não segura a barragem. Nós queremos viver. Nós sabemos da necessidade da geração de emprego, de geração de renda, mas nós sabemos da necessidade maior, que é ter vida, que é estar vivo. De nada adianta esse microfone, todos esses celulares, todo esse aparato, que sim, várias coisas que tem, minério, tem composição dele. Mas se nós não tivermos daqui para falar, né? Então nós sofremos muito. Nós sofremos por quê? Porque uma reparação, ela perpassa por várias etapas. Uma delas, e muito bem colocada aqui, né, pelo prefeito Gabriel, a justiça. Sem justiça não há reparação. Sem que as ações aconteçam nas cidades atingidas, não há reparação. São 26 municípios. E sim, são. Mas nós temos município aqui que está dentro do CTI, com a pulseira vermelha. Veja quem que pisa aqui, quem que pisa em Mário Campos e nas cidades aqui no entorno, os vizinhos, né? Aqui São Joaquim de Bicas e outros municípios que estão próximos. Nós não estamos aqui para dizer a diferença que não precisam ser reparadas. Nós estamos aqui para dizer a diferença, precisam ser reparados, mas há uma escala. E nós fomos esquecidos. E a gente caminha falando da nossa dor mesmo. Desde aquele dia, 25 de janeiro de 2019, que a gente caminha com essas 272 pessoas que foram moídas no minério da Vale. E quando se fala aqui na COP, né, a gente está vendo aí na mídia que realmente é a Vale. É a Vale que patrocina, é a Vale que segura tudo, é a Vale que faz todas essas... nós podemos mais ligar a televisão, porque a propaganda está lá o tempo todo, dizendo que a Vale repara, dizendo que a Vale constrói. Só que para nós, que perdemos as pessoas, não tem reparação. Não tem reconstrução. Nós podemos reconstruir a cidade, nós podemos ressignificar muita coisa, mas para nós não tem reparação. Então nós caminhamos há 7 anos, né? Vai fazer agora em janeiro, com essa dor de perder os nossos